Pessoal, agora eu vou fazer umas atividades na apostila, eu vou explicar, né, como que a gente faz para resolver multiplicação envolvendo a notação científica. Vamos à aula. Então, aqui eu tenho a atividade, deixa eu pegar aqui do começo, trabalhando com números grandes e pequenos, páginas 59 e 60 da apostila. Então, peguem a apostila, vão junto comigo, se tiver alguma dificuldade, vocês pausam o vídeo e vai completando junto. Então, tá lá, atividade 3, na apostila. Então, ela está na página 59 e 60. Atividade 3, trabalhando com números grandes e pequenos. Pixel é o menor elemento em um dispositivo de exibição. Por exemplo, no monitor. Então, cada pontinho do monitor tem um pixel. Então, é bem pequenininho. Precisa de muitos pixels para começar a aparecer a imagem, ao qual é possível atribuir uma cor de uma forma mais simples. Um pixel é o menor ponto que forma uma imagem digital, sendo que um conjunto de pixels com várias cores forma uma imagem inteira. Na página 60, a atividade 3.1 diz assim: Cláudia quer comprar uma câmera fotográfica. Ao pesquisar em site de compras, encontrou vários modelos e anotou com as respectivas resolução, conforme a seguir. Então, o modelo AX tem uma resolução de 1334 por 7500 pixels. Então, tem assim, a resolução, o comprimento e a largura. Então, tem um 1334 numa medida e na outra de 750 pixels. A pergunta é assim: escreva no seu caderno ou diretamente na apostila a quantidade de pixel existente na câmera de cada um dos modelos. Para comparar os resultados, escreva-os em notação científica. Qual modelo possui a melhor resolução? Justifique. Bom, a gente está aprendendo notação científica, é para a gente, na hora de fazer a operação, usar desse artifício. Então, a gente tem aqui, ó, o modelo fala 1334, então eu posso pegar esse número e pôr em notação científica. Então, fica 1,334 vezes 10 a 3. 750 é 7,5. Então, 7,5, a casa que andou o 0 e o 5, vezes 10 a 2. Na hora de multiplicar, aí eu vou fazer a operação de duas formas diferentes. Primeiro, eu vou multiplicar o número que não é base de 10. Então, 1,334 vezes 7,5. Vezes. E depois eu vou multiplicar o que é da base 10. 10 elevado a 3 vezes 10 elevado a 2. O que não é base 10, eu multipliquei. Então, deu 10 vezes 0,05. A base 10, observe que para multiplicar, só basta manter a base 10 e somar os expoentes. 3 mais 2, 5. Ou seja, ficou 10,005 vezes 10 a 5. Ou seja, ainda não está em notação científica. Anda uma casa para a direita, para a esquerda, diminuindo o número, aumenta na potência de 10. Então, ficou 1,0005 vezes 10 a 6. Esse é o tanto de pixel que tem esse modelo. Vamos pegar esse outro modelo. Então, vai ficar 1,920 vezes 10 a 3, vezes 1,080 vezes 10 a 3. Na hora de multiplicar, esse zero aqui não precisa colocar na hora da conta. 1,92 vezes 1,08. Multiplicando o número, dá 2,0736. Multiplica agora a potência de 10. Observe que para multiplicar é só manter a base e somar os expoentes. 3 mais 3, 6. Está aqui, então, o quanto de pixel que tem o modelo KYX. E o outro modelo, mesma coisa. Então, 2,436 vezes 10 a 3, porque andou 3 casas, né? Vezes 1,125 vezes 10 a 3. Multiplica número por número, deu 2,7405, e multiplica base 10 por base 10, que vai dar 10 a 6.
Agora que a gente tem todos a quantidade de pixel, aqui pergunta qual modelo que tem melhor resolução. Todos, esse é 10:6, esse é 10:6. Esse aqui é 10:5, na verdade. Não, 10:6 também. Então, todos são 10:6. Todos têm milhões de pixels. Mas, onde tem mais? 2 milhões ou 2,7 milhões? 2,7 milhões. Então, todos os três modelos possuem milhões de pixels. Porém, o modelo Super K tem a melhor resolução. 3.2. Vamos a 3.2. Há diversos tipos de resolução para a tela, né, de televisão. Tem HD, a Full HD, a Ultra HD, etc. Sabendo que a resolução de uma tela está relacionada com o número de pixels contido nela, João quer um monitor grande e ter uma excelente resolução. Para isso, pesquisou na internet os modelos disponíveis no mercado. Após a pesquisa, anotou os modelos e as respectivas resoluções conforme a seguir. HD, então. Vamos pegar aqui, vou fazer um exemplo, a tela HD. Na tela HD, ela é 1280 por 720 pixels. Então, vamos escrever 1,28 vezes 10⁵, vezes 7,2 vezes 10⁵. Então, está escrito em notação científica. Na hora de multiplicar, só multiplica 1,28 vezes 7,2. Multiplicando isso e vai dar 9,216. 10⁵ vezes 10⁵ é só manter a base, conservar a base e somar os expoentes, que é a multiplicação de potência de mesma base. Então, deu 9,216 vezes 10⁶. Então, essa é a resolução da tela HD, que é aproximadamente 9 milhões de pixels. Vocês vão fazer agora do Full HD, do 2K, do 4K, do 8K, do 10K. Então, tem que fazer. E depois vocês vão responder qual que tem a resolução melhor, para depois o João decidir, né, aquele que ele vai comprar, a televisão que ele vai comprar. Atividade 4. Atividade 4 é como podemos tocar o Sol. Então, existe a atmosfera solar, é alvo de muitos estudos. Por esse motivo, um laboratório apresentou um projeto que faz um grande desafio. Será possível tocar o Sol? Quem sabe desvendar os mistérios que intrigam há década a ciência. Então, tem assim um projeto e a pessoa quer tocar o Sol. Então, como é que é o projeto? Então, eles vão pegar, nessa busca, o cientista iniciar um estudo para desenvolver um aparelho que é capaz de gravitar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol. Então, eles vão levar esse aparelho, quando esse aparelho tiver 6,4 milhões de quilômetros do Sol, ele vai soltar o aparelho e esse aparelho vai precipitar. Ele vai cair indo em direção ao Sol, porque a gravidade do Sol vai puxar esse aparelho. Então, esse aparelho vai caindo e conforme ele vai indo na direção, ele vai filmando, né, o Sol. Então, eles vão conseguir, com essa câmera, pegar os dados, as imagens que vai estar vendo e vai trazer para a Terra, né, essas imagens. Então, a gente viu que para gravitar lá no Sol, tem que estar a 6,4 milhões de quilômetros do Sol. E que o suporte desse aparelhinho ele vai aguentar até 1,3 mil graus Celsius. E o orçamento para fazer esse projeto é de 4,8 bilhões de reais. Aí vem assim, considerando que esse estudo é uma possibilidade futura e com base nos dados apresentados no texto acima, então esse texto ele traz um contexto onde vocês vão ver números grandes, né? Então, esse contexto é para a gente escrever esses números grandes, no caso, a temperatura, a distância e o orçamento em notação científica. Essa questão, essa atividade eu fiz para vocês. Então, a temperatura. Está falando aqui que é 1,3 mil graus Celsius. Como é que está escrito aqui? 1,3 mil. Quer dizer, 1.300 graus Celsius.
Na hora de escrever em notação científica, então, 1,3, depois da vírgula, então, esse número tem 300. Então, ele diminuiu 3, então aumenta, era 1.300, não era? Aí a vírgula veio para 1,3, o número diminuiu. Para compensar, aumentou na potência. 1,3 vezes 10 a 3. A distância que gravita é de 6,4 milhões de quilômetros, ou seja, 6 milhões e 400 mil quilômetros. É assim que escreve, 6 milhões e 400 mil quilômetros. 6,4, então a vírgula estava aqui. Se ele veio aqui, então ele diminuiu para 6,4. Diminuiu 6 casas, então aumenta na casa da potência de 10, compensa aumentando 10 vezes 10 a 6. 4,8 bilhões de reais, então a gente vê assim, 4 bilhões e 800 milhões de reais. A unidade, mil, milhão, bilhão. 4 vai parar lá no bilhão. 4,8. Então, o número diminuiu para 4,8. Para compensar, aumenta as casas que diminuiu. Então, 3, 6, 9. Vezes 10 a 9. Para a gente finalizar, tem aqui a atividade 4.2, essa vocês farão sozinho. Então, tem aqui, o cientista receber o desafio de desenvolver um projeto de criação de um aparelho que seja capaz de orbitar a esfera solar. Estima-se que o raio do Sol mede aproximadamente 695.700 quilômetros. Ajude este cientista a calcular o tamanho do diâmetro do Sol. Então, foi dado o raio para calcular o diâmetro do Sol. Apresente o resultado na forma de notação científica. Explique como você chegou a esse resultado. A 4.3 é pesquise e escreva a medida de duas formas diferentes. A distância de 1 ano-luz e a velocidade da luz. Bom, vamos então a 4.2. Se o diâmetro, a gente tem que lembrar que o diâmetro é o dobro do raio. É só pegar o raio e multiplicar por 2. O raio foi dado aqui. Então, escreva esse raio em notação científica e na hora de multiplicar por 2, só vai multiplicar o número que não é base 10. A parte que for base 10 vai continuar sendo do jeito que ela é mesmo. A 4.3, eu vou dar uma dica número 1. Em 1 segundo, a luz viaja 300 mil quilômetros, porque ele quer saber quantos quilômetros vai andar em 1 ano-luz. Quantos segundos tem um ano? Então, um ano tem 365 dias, mas você saber quantos segundos tem. E aí, na segunda parte da pesquisa, é para vocês pesquisar a velocidade da luz. Então, a velocidade da luz pesquise. E escreva, depois que você encontrar isso na internet, esse valor da velocidade em notação científica. Assim a gente conclui mais uma videoaula. Ficou faltando a terceira. Eu vou depois estar anexando lá no blog. Pessoal, não deixe de assistir os vídeos. Quando chegar no dia da nossa aula na Futuria, a gente vai fazer uma videochamada pelo Meet e aí vocês vão poder estar tirando as dúvidas de vocês. Ok? Então, bons estudos, pessoal.